Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é novo aqui no canal, que não me conhece ainda, eu sou o pastor Luciano Alves. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se porventura gostar do conteúdo, deixe seu like e também se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar trabalhando hoje, comentando hoje a lição de número 9, que será ministrada amanhã, vontade, o que move o ser humano, né? Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15, capítulo 4, versículo 13 ao 17, tá bom? Na lição anterior, nós estudamos, ou melhor, aprendemos que a alma ela é formada por 3 faculdades que está relacionada ao intelecto, aos sentimentos e à vontade. E hoje nós vamos estar comentando uma parte, né, dessa tríade, que é justamente a vontade humana. E a vontade humana é a capacidade que Deus colocou em nós para decidir, escolher e agir. Mas a vontade não é neutra. Nós temos que entender que essa vontade ela pode ser influenciada por 3 forças distintas, que pode ser aí o primeiro, os pensamentos, né? Também os sentimentos e terceiro, pelo Espírito Santo. Então nós podemos estar recebendo essa influência. Quando a vontade é guiada pela carne, ela nos leva para longe da presença de Deus. Porém, quando é guiada pelo Espírito, ela se torna uma ferramenta poderosa de obediência, santidade e frutos espirituais. Por isso, Paulo declara dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, segundo ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, nesta lição, vamos entender o que é a vontade, como ela se desenvolve, como pode ser influenciada e, principalmente, como o crente pode viver uma vida onde a vontade é moldada pelo Espírito Santo de Deus, certo? Então, o nosso primeiro tópico aqui está relacionado à vontade, motivação e ação. Conceito de vontade. Então, nós entendemos que a vontade é justamente a capacidade humana de querer, né, desejar e escolher e também agir. Ou seja, ela é o motor interno que nos move, ok? Na Bíblia, a vontade aparece ligada a decisões que pode honrar a Deus ou desobedecê-lo, certo? Agradar a carne ou agradar o espírito, construir ou destruir a própria vida. Então, a vontade também ela pode ser entendida como motivação, ou seja, o impulso interior que nos leva a agir. Então, nós temos que entender que toda ação ela começa na vontade. Você nunca ora sem querer orar. Nunca busca santidade sem desejar santidade. Nunca vence o pecado sem decidir rejeitá-lo. Por isso, Deus trabalha primeiro na vontade, antes de trabalhar nas ações. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar. Ele é bem claro a falar isso aí.
O 2 aqui está dizendo do pensamento à ação. Então, o comentarista aqui explica que um pensamento pode gerar um desejo e o desejo pode gerar uma ação, que é por intermédio do corpo. Foi assim com Eva. Primeiro, Eva pensou no fruto e depois sentiu atração e depois desejou e finalmente agiu por intermédio ali do corpo. Gênesis 3 e 6, é isso aí. Então, para você entender melhor, vem o pensamento, sentimento, desejo, aí a execução, que é justamente a ação. Então, esse processo pode ser bom ou pode ser mortal, certo? É por isso que a batalha espiritual começa na mente do ser humano. Quem controla a mente, controla os desejos. Quem controla os desejos, controla as ações. Quem controla as ações, controla o destino da própria vida. Agora aqui nós vamos observar no 3, fraqueza de vontade. Adão ele não foi enganado, conforme 1 Timóteo 2,14. Ele sabia o que era certo, mas não teve força moral para obedecer. Esse é o drama humano. Conhecemos a vontade de Deus, mas nossa vontade é fraca. Mas Cristo resolveu isso. Ele disse que o pecado não terá domínio sobre vós por intermédio de Paulo, capítulo 6, versículo 14 de Romanos. E nós observamos que no crente regenerado, o Espírito Santo fortalece a vontade para dizer não ao pecado, dizer sim à santidade, à pessoa de Deus, permanecer firme em propósito, não ceder às tentações da carne. Então, nós temos que entender que a vida cristã não é uma vida, digamos assim, sem vontade. É uma vida onde a vontade é fortalecida pelo Espírito Santo para a gente vencer as tentações, certo? Segundo tópico, desejos da escravidão à redenção. Ponto 1, experiência do pecado. Nós observamos que, quando Israel saiu do Egito, entendemos ali que o Egito não saiu deles. Por quê? Porque eles sentiam saudade da comida do Egito, eles murmuravam constantemente, eram guiados pela cobiça, deixavam-se dominar pelos próprios desejos, da sua carne. Então, o desejo errado transformou o desejo em prisão. Então, nós temos que entender que o desejo errado sempre nos leva para trás, sempre nos faz perder o foco, sempre nos afasta de Deus. 2, os desejos na era cristã. Nós temos que entender que a carne tem desejos que são contrários ao Espírito Santo, conforme Gálatas 5:17. Esses desejos estão relacionados à sedução, são desejos insistentes, destrutivos. Esses desejos buscam satisfazer as nossas próprias vontades momentâneas. E o cristão liberto, ele precisa viver em constante oração, em uma constante decisão espiritual. Porque Gálatas 5:16 diz, andai em espírito. O apóstolo Paulo ensinava isso para os irmãos ali na igreja da Galáxia. Então, aqui o 3 vai dizer a decisão do homem redimido. O crente, ele tem desejos, mas também tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera uma nova natureza em nós, que é santidade, obediência à palavra, domínio próprio, propósito. Mas para isso, é preciso nós darmos lugar. Também a comunhão, ele opera em nós. É preciso que a gente dê lugar para que isso aconteça. Dá lugar como? Vigiando, orando, jejuando, e dentre outros fatores. Então, os desejos
é lógico que eles não vão desaparecer, mas mudam de direção dentro da orientação do Espírito Santo. O crente, ele não deixa de desejar, mas passa a desejar aquilo que agrada a Deus. Ele tem que desejar aquilo que agrada a Deus. Aqui agora, o tópico 3, para a gente finalizar, o ensino sobre os desejos em Tiago. 1. Atração e engano. No capítulo 1, versículo 14 e 15, Tiago vai explicar o processo do pecado. Primeiro, ali ele fala de atração. Segundo, engano. Terceiro, desejo. Aí vem o quarto, concepção. Então, o cristão, ele tem que ficar muito atento, porque depois, o quinto, vem o pecado, e depois do pecado, a morte. Então, nós temos que policiar os nossos desejos, certo? O desejo não controlado se torna uma força destrutiva. Ele acaba com a vida de qualquer cristão que está na presença do Senhor. 2. Abortando o processo. Tiago ensina que é possível interromper o processo antes do pecado se formar. Como assim? Nós temos que vigiar, né? Orar. Mateus 26 e 41 fala sobre isso. Ter uma submissão à palavra de Deus, à pessoa de Deus. Resistir ao diabo, aos desejos da carne. Renovar a nossa mente conforme Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Então, tudo isso aí é viável para a gente ter esse domínio. Agora aqui, o 3, que eu coloquei aqui, nós temos que ter um domínio espiritual. O crente, ele não luta sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo vai capacitá-lo a discernir o tipo de desejo, a rejeitar o engano, a resistir à tentação, tudo isso por intermédio da capacitação do Espírito Santo. E abortar o processo antes da queda é necessário dentro dessa vigilância, com a capacitação do Espírito Santo. Então, quando o cristão vence esses desejos, ele tem força para continuar dentro da dependência de Deus. E para a gente finalizar, porque eu fiz só um resumo aqui, eu vou trazer aqui essa conclusão falando que a vontade é um presente de Deus, pessoal. E também uma responsabilidade, tá? Por quê? Porque ela pode te aproximar de Deus ou te afastar do Senhor. Ela pode te libertar ou te aprisionar. Gerar vida em você ou gerar morte. Então, cuidado com seu livre-arbítrio, tá bom? Porque a vontade guiada pela carne, ela vai te levar à destruição. Mas a tua vontade guiada pelo Espírito Santo, ela vai te levar à vitória. E a boa notícia é, Deus não apenas ordena, Ele capacita. Deus não apenas exige, Ele fortalece. Deus não apenas aponta o caminho, Ele opera em nós o querer e o efetuar. Então, quando a vontade se curva ao Espírito Santo, o crente vive uma vida frutífera, livre e cheia de propósito, certo? Ele vive uma vida frutífera, ele vive livre, ele vive com seu livre-arbítrio, mas só que uma vida baseada em propósito, uma vida baseada em santidade, uma vida baseada na presença do Senhor. Então, esse aqui foi um resumo dessa lição que nós vamos estar comentando, estudando domingo agora, a lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lições bíblicas, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e comente alguma coisa, fique à vontade. Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula.